Mas agora vamos voltar aos direitos e deveres. Estamos aqui com o nosso amigo doutor Luiz Arechavala, novamente com a gente aqui no Direitos e Deveres. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Gustavo? Tranquilo. Um pouquinho com alergia, mas estou levando bem. Um pouquinho de alergia, um pouquinho de indignação com o governo federal. A gente vai levando a vida. O que você trouxe hoje para a gente, para os nossos Eu compartilho a sua indignação, mas não compartilho a alergia. 200 milhões de brasileiros ou mais, né? A gente não sabe se isso também é verdade, compartilham dessa tristeza. O que você trouxe hoje aí para a gente, doutor? Gustavo, vamos falar sobre convivência familiar em tempos de isolamento social. O que acontece? É uma matéria atinente ao direito de família e, no direito de família, prevalece o princípio do melhor interesse do vulnerável. O que é o vulnerável? O vulnerável é a criança, o adolescente, o idoso e o deficiente. Lembrando que, tecnicamente, criança é até 11 anos, adolescente é de 12 a 18 e o idoso é acima de 60 anos. Tá? Bom, vamos lá. É importante considerar que é direito do vulnerável conviver com todos os seus familiares. Então, o idoso, a criança, o adolescente, o deficiente tem o direito a conviver com pai, mãe, filhos, avós, netos, irmãos. E nesse momento de isolamento social, deve-se equilibrar o direito do convívio do vulnerável e dos seus familiares, respeitando e priorizando a saúde dessas pessoas todas, em especial dos vulneráveis. É um desafio enorme para o juiz, Gustavo, definir regras de convivência num período de distanciamento social. Não temos um precedente na história recente sobre uma pandemia e convivência, porque o direito era outro nas pandemias anteriores, então, assim, não se tem nenhum precedente, não se tem nenhuma base para a gente poder se apoiar na hora de decidir. Não temos lei específica tratando desse tipo de convivência nesse período. Então, o que os juízes estão fazendo é desbravar. Eles estão encarando as situações que se mostram que são muito complexas, baseadas especificamente no princípio do melhor interesse do vulnerável. E aí, o que a gente percebe são decisões que desafiam os juízes e muito complexas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de decisões que saíram recentes no Tribunal de São Paulo e do Rio de convivência dos vulneráveis. Por exemplo, uma criança, em São Paulo, saiu essa daqui, uma criança que era grupo de risco, ela tinha uma doença pulmonar e, portanto, a visita do pai dela, para que não levasse a doença para ela, foi suspensa. Outra decisão importante, pode falar. É o meu caso, tá? Eu estou há 60 dias sem ver o Vitor e o Heitor, meus filhos, porque o meu filho ele ia operar 7 dias depois da decretação do isolamento social. Foi suspensa a cirurgia e o problema dele é respiratório pulmonar. E como eu estou trabalhando, não posso ter contato com ele, estou totalmente isolado. Então, sou profundo interessado nessa situação. Eu nem sabia disso. Agora, todas essas decisões, que eu trouxe aqui algumas, que são muito interessantes, todas elas, o juiz, ele faz uma suspensão temporária, ou seja, só nesse período, evidentemente, e sempre mantendo contato por meio eletrônico. Não sei se o que está acontecendo com você. Tá, todo diariamente. Que bom. Então, eles, inclusive, nas decisões, muitas vezes botam um tempo mínimo marcado para que se respeite, né, o direito de convivência, que é um direito seu, mas também dos seus filhos, claro. Dos pais e dos filhos, né? Não é só dos pais. Para minimizar esse prejuízo que está sendo causado e também para garantir esse direito de convivência. Outra decisão interessante do Tribunal de São Paulo. Um pai era aviador, ele pousou na cidade onde o filho dele morava e ele quis visitar o filho. A mãe entrou em juízo, pediu a suspensão e o juiz, para equilibrar esses direitos, falou que o pai, para visitar essa criança, teria que ficar em 15 dias de quarentena antes de ter um contato pessoal. Ou seja, você está vendo que os juízes estão tendo que adaptar as situações ao caso concreto. Outra decisão aqui do Rio, uma criança que morava com a mãe médica, atividade de risco, né, ainda maior do que a sua, porque ela está na linha de frente, e o juiz inverteu a residência. A criança morava com a mãe, passou a morar com o pai, que trabalhava em home office, para diminuir o risco de contágio. Outra decisão interessante também aqui do Rio, criança morava com a mãe e com os avós maternos. A visitação do pai foi suspensa para evitar o contágio dos avós, porque o pai indo para casa ou a criança saindo e retornando poderia contagiar os avós, que também são vulneráveis, como a gente disse lá no início. Ou seja, sempre buscando o melhor interesse dos vulneráveis, seja eles quem forem. Outra decisão aqui interessante, eram 5 filhos maiores
que não se entendiam em relação à visitação da mãe, e a sexta filha, que morava com essa mãe, entrou pedindo a suspensão da visita para que evitasse o contágio da mãe em relação à chegada dos filhos na casa. A última decisão que eu trouxe aqui também no Tribunal do Rio, uma mãe pediu a suspensão de visita aos avós paternos, porque esses avós eram um grupo de risco, então, para evitar o contágio dos avós, foi dada a suspensão, e o juiz, na decisão, ele ressalta o seguinte: não só é risco para os avós irem ou receberem essa criança, que pode estar contaminada sem sintomas, como também para o sistema de saúde, que tem que ser preservado, que nesse momento está sendo, ele está sendo assoberbado, né, de caso. Então, para evitar o maior contágio dos avós e também uma eclosão do sistema de saúde, evitou-se o contágio pessoal, o contato pessoal com essas pessoas. Olha só que beleza, é importante esclarecer essas temáticas. Lembrando que o doutor Luiz Areia Chavala, daqui a pouco, volta na hora do Amigo Síndico. O que a gente vai falar hoje no Amigo Síndico? Vamos falar sobre inadimplência nos condomínios, o que o síndico pode ou não fazer, qual é a função do conselho, se pode dar desconto, se pode parcelar, isso e muitas outras coisas importantes, Gustavo. Olha só, show de bola. Se vocês quiserem mandar pergunta, não tem problema não. Pode mandar, inclusive, perguntas sobre essa temática. Eu tenho certeza que não vai se importar de esclarecer, mesmo que seja a hora do Amigo Síndico, né, doutor? Com certeza. Então, daqui a pouquinho você volta para fechar com a gente esse quadro maravilhoso